Possivelmente, se lhes perguntasse qual é a melhor voz da história do rock, muitos concordariam que é a de Freddie Mercury. E não é para menos, ele é considerado uma das pessoas britânicas mais influentes de toda a história e foi denominado como a voz do século XX. Sua carreira e legado poderiam ser discutidos extensamente. Passam-se os anos e este músico continua sendo lembrado, deixando uma marca indelével graças à sua voz única. Ele, juntamente com os músicos da banda Queen, estavam no lugar certo, no momento preciso, para que esta fosse uma das maiores bandas de todos os tempos. Mas além de sua vida artística, seu nome também era mencionado devido à polêmica que gerou. Um dos motivos eram as festas que o músico organizava, consideradas as mais excessivas da história do rock. Brian May disse que quando o conheceu, o músico saía com várias mulheres. Por isso ficou bastante surpreso quando começou a sair com homens. Por isso tem sido dito repetidamente que ele era bissexual. Outros dizem que saía com mulheres apenas por aparência e que na verdade sempre foi homossexual. Mas seja qual for o caso, algo sempre esteve claro. Este homem levava uma vida sexual com maior libertinagem possível. Ele pensava que se a vida fosse única, deveria vivê-la ao máximo. Então não se privava de nada e simplesmente fazia o que queria. Fred saía praticamente todas as noites para festas e seus aniversários não passavam despercebidos. Eram festas onde havia de tudo e pessoas muito reconhecidas compareciam, as quais concordam que não acreditam que haja festas assim no mundo do rock. O reconhecido cantor Elton John diz que essas festas pareciam nunca acabar e o deixavam bastante exausto. E isso que ele se descreve como uma pessoa festeira, mas não chegava nem aos pés de Freddie Mercury. Uma das festas mais extravagantes e escandalosas foi em 31 de outubro de 1978, 10 dias antes do lançamento do álbum Jazz, do Queen. A ideia era fazer uma grande festa promovendo o álbum nos Estados Unidos, já que não eram tão conhecidos como no Reino Unido. Além disso, estavam em processo de renegociação com a gravadora. Então a intenção também era atrair o interesse de alguns executivos com os quais pudessem negociar. Bob Gibson, o publicitário da banda, ficou encarregado da organização do evento, que contou com cerca de 500 convidados. Não importava o custo, a ideia era fazer uma festa bastante grande e sem restrições. A festa foi realizada no Hotel Fairmont, que contava com um grande salão decorado de acordo com a data, com cerca de 50 árvores mortas, para criar um ambiente de filme de terror. Ao chegar, os convidados eram recebidos com uma garrafa de champanhe e material para se fantasiar. Desde uma variedade de máscaras até lingerie. Havia uma quantidade impressionante de comida servida por garçons nus, dançarinas exóticas, drag queens e um homem que arrancava a cabeça de galinhas vivas. Anões oferecendo cocaína servida em bandejas de prata, amarradas em suas cabeças para que quem quisesse se servisse à vontade. Ao chegar lá, os convidados não sabiam com o que poderiam se deparar, mas era a ocasião perfeita para beber champanhe, comer bastante, aspirar cocaína, ter sexo desenfreado com algumas das acompanhantes contratadas para entreter os convidados, ou simplesmente assistir ao show de duas mulheres nuas, lutando em banheiras cheias de fígado cru. À medida que a noite avançava e o álcool e as drogas faziam efeito, as mulheres começavam a se despir e alguns dos convidados faziam sexo à vista de todos, debaixo das mesas, nos banheiros ou onde quer que pudessem estar bebendo.
De repente, aparecia uma anciã oferecendo sexo oral. Dizem que a mídia exagerou nessas histórias, mas alguns dos presentes têm opinião contrária. Alguns, inclusive, acreditam que tem um lugar garantido no inferno apenas por terem participado dessa festa. Suas festas de aniversário também não ficavam para trás. Para seu 39º aniversário, celebrado em um dos clubes mais prestigiados de Berlim, ele contratou dançarinas, shows de drag queens e cuspidores de fogo. Além disso, havia um bolo de 2 metros de altura, muita comida e muita cocaína. Dizem que essa festa durou uma semana, mas outros afirmam que durou muito mais. Celebridades como Mick Jagger, David Bowie, Keith Richards, entre outros, frequentaram suas festas loucas. Na verdade, se ele quisesse que alguém fosse a uma de suas festas, faria tudo ao seu alcance para que essa pessoa estivesse presente, inclusive enviando um avião particular para buscá-la e levá-la diretamente para a festa. Um dos casos mais lembrados foi o da princesa Diana de Gales, que não podia comparecer às festas devido à sua grande visibilidade e à ameaça à sua reputação, já que vários jornalistas a seguiam constantemente. Era impossível que ela pudesse participar dessas reuniões sem que a notícia se espalhasse pelo mundo. Assim, Fred a disfarçou de homem para que ela pudesse comparecer a um dos bares favoritos do músico. Dizem que inicialmente disseram a ela para não ir, pois era arriscado, mas ela insistiu em seguir o plano. Tudo correu conforme o combinado e depois de algumas cervejas ela foi levada à sua mansão. Não se sabe ao certo se essas histórias são verdadeiras e a única evidência são algumas fotos e vídeos desses eventos, além dos testemunhos dos presentes. De qualquer forma, essas festas continuam sendo consideradas até hoje algumas das mais loucas da história da música, especialmente em uma época em que a sociedade era mais conservadora e o rock não era bem visto. A vida de Freddie Mercury se encaixava perfeitamente no ditado: sexo, drogas e rock and roll. A lista de amantes do músico é extensa e inclui algumas mulheres. Tem sido dito repetidamente que o grande amor de sua vida foi Mary Austin, com quem ele conviveu por 6 anos e que suportou muitas infidelidades do músico, que tinha relações com qualquer pessoa que se insinuasse para ele. Mais tarde, aquela mulher se tornou sua melhor amiga e confidente, e Fred deixou grande parte de sua fortuna para ela após sua morte. Por outro lado, outros afirmam que seu grande amor foi seu último parceiro, que o acompanhou nos últimos dias de sua vida. Em 1987, uma notícia mudou sua vida. 2 de seus antigos amantes haviam morrido de AIDS, uma doença mortal que começou a ser mencionada naquela década. Isso levou o músico a fazer vários testes e confirmaram o que ele tanto temia. Ele também estava infectado com essa doença. Por isso decidiu manter em segredo e praticamente transformou sua mansão em uma clínica. Em 24 de novembro de 1991, depois de anunciar ao mundo que tinha AIDS, essa doença que tirou a vida do homem com a voz do século, ele viveu ao máximo tudo que pôde, mas infelizmente essa doença que aterrorizou o mundo e pela qual ninguém está imune, levou embora um dos maiores músicos do rock, que continuará sendo lembrado por muitos anos. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça.
E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!